Com relação à construção do seu problema de pesquisa, ou seja, como é que a gente também pode deixar a pergunta mais clara, relevante e que torne ela original para ser investigada. Então, se a gente tiver algumas características, a gente consegue identificar se aquele problema, se o que a gente está realmente desenvolvendo é bom. Então, um bom problema, ele deve ser claro, ou seja, fácil de compreender. Ele tem que ser específico. Por isso que eu peço para vocês sempre observarem qual é o foco que vocês estão trabalhando. O que é que significa isso? Como é que eu vou delimitar a população? Qual é o contexto que eu estou observando? E qual é a abrangência do fenômeno que está envolvido na população e no contexto? Uma outra característica de um bom problema, ele é relevante. E essa relevância, ela tem a temporalidade, ou seja, uso de telefone fixo dentro de casa. Isso já acabou. Eu acho que nem eu, nem vocês utilizam mais. Então, o estudo desse não tem mais tanta relevância científica e prática. Mas a população da geração Z, ela voltou a utilizar. Então, para essa população, esse estudo é relevante. Então, a gente tem que entender qual é a importância científica e prática, de novo, do da característica específica que eu falei anteriormente para vocês. Tem que ser pesquisável, ou seja, um material que eu tenho, as informações que eu tenho, a disponibilidade de software e de inteligência artificial que eu consigo responder esse problema de uma outra forma. Os métodos científicos que eu tenho, eu consigo fazer com que essa pesquisa seja pesquisável. Eu consigo responder por meio dos métodos que eu possuo e que meu grupo possui e que o meu orientador possui esse problema para fazer a pesquisa. E uma outra característica é a originalidade, ou seja, qual é a lacuna, qual é a perspectiva. Ela foi pouco estudada, por quê? Desconfie desse elemento, tem poucos materiais, artigos sobre. Realmente procure muito para você colocar uma frase dessa. E aí a gente deve observar também, quando a gente está fazendo essa delimitação, que um problema ele deve atender aos critérios FINER. O que é que significa isso? F é o acrônimo de uma série de elementos. O Fzinho se chama feasible, ou seja, é possível responder com os recursos disponíveis. Interesting é interessante para os pesquisadores e para a sociedade essa pesquisa. Novel traz alguma coisa nova. Ethical, eu posso conduzir essa pesquisa de forma ética. E relevant, ou seja, eu tenho relevância científica e prática para eu conseguir desenvolver essa pesquisa. Então, quando a gente está fazendo essa definição do problema, a gente pode utilizar essa ferramenta FINER para poder organizar melhor mentalmente e textualmente essa organização de fenômeno e de problema. E aí a gente pode fazer uma listinha de checklist para a gente conseguir realmente definir melhor o problema, que é o fenômeno está claramente definido, qual é a lacuna identificada na literatura? O problema pode ser respondido por meio desses dados. Eu consigo utilizar os dados para responder esse problema. As variáveis ou conceitos já estão delimitados na literatura e onde eles estão. Contexto já está especificado o setor, o público-alvo, o período, a organização, se é público, se é privado. E, por último, a resposta que eu vou ter com relação a esse material que eu estou propondo fazer, ele vai contribuir para o avanço do conhecimento ou para a prática científica. Então, se a maioria dessas respostas forem sim, você realmente está no problema que vai ser recomendado não somente por você, mas por outras pessoas que também leiam ou estão lendo ou que virão ler o seu material. Então, quando vocês tiverem esse checklist
firmado, e vocês podem utilizar também esse checklist para expressar as suas ideias em relação ao que vocês vão colocar no texto, vocês vão ter realmente um problema de pesquisa que deve ser considerado.